nos permitiu estar aqui. O pastor me deu essa responsabilidade, concedeu essa responsabilidade, também tem uma oportunidade de estar aqui mais uma vez ministrando a palavra. Então, fica aqui minha gratidão a Deus, em primeiro lugar, depois ao pastor, aos demais irmãos, também Robson, reverendo Robson. Deus abençoe. Vamos ler a palavra de Deus. Hoje a gente vai ser objetivo, né? Tem umas coisas para realizar aqui, né? Umas coisas para passar para a igreja, então vai ser rápido. Gálatas, capítulo 1, versículo 1 até o versículo 4. Pode beber qualquer uma, né? Vai ser essa mesmo. Gálatas, capítulo 1, do verso 1 ao 4. Hoje é um culto especial, é um culto de Santa Ceia. Então eu não tenho pretensão de, na verdade, pregar nessa noite. Eu vou só trazer na memória, né, algumas coisas importantes que nós já sabemos, mas é importante a gente pontuar e relembrar. Relembrar. Por isso que você vai ver Jesus sendo repetitivo, Paulo sendo repetitivo em algumas questões. Proposital, repetir para a gente aprender. Mesmo repetindo muitas vezes, às vezes a gente não aprende, não é verdade? A gente comete os mesmos erros, não é verdade? Aí tem que tentar de novo, não pode parar. Tentar outra vez. Gálatas 1, do 1 ao 4, se você encontrou, diga glória a Deus. Glória a Deus. Agora olha para o irmão e fala: se você encontrou, olha a cola. Se ele encontrou, olha a cola. Fala que ele tem a cola na tela lá. E a Tamiri já botou a cola. Gálatas 1, do 1 ao 4 diz assim: Paulo, apóstolo não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, e o ressuscitou dos mortos, e todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia. Graça e paz da parte de Deus Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus, nosso Pai. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra nessa noite. Nós oramos para que o Teu Espírito faça aquilo que eu não posso fazer e nós eu não posso ir, para que o Teu nome seja glorificado e a nossa fé seja edificada em nome de Jesus. Você pode concordar com amém? Amém. Glória a Deus. Pode sentar, meus irmãos, adorando o Senhor. A carta de Paulo aos Gálatas é uma carta conhecida como a carta de combate ao legalismo, né? Se você ler a carta, você vai encontrar logo no início Paulo dizendo que a igreja começou no Espírito, mas estava terminando na carne. É muito o que estava acontecendo na igreja da Galácia, estava relacionado aos mestres, né, judaizantes. Os judaizantes perturbavam a igreja, deturpando o ensino do Evangelho, ensinando os crentes que já conheciam o Evangelho, ensinando eles que precisavam ainda guardar certas regras do judaísmo, fazendo eles andar para trás, voltar. Tudo que Deus quer é que você siga em frente. Deus não quer que nós voltemos para trás, não é verdade? A não ser quando é voltar atrás para reconhecer o erro, para consertar alguma coisa nele, essa volta. Mas quando não é para corrigir, não é para consertar, você tem que seguir em frente. Não é à toa que Hebreus 10:38 vai dizer que o justo viverá da fé, mas se ele retroceder, a minha alma não tem prazer nele, diz o Senhor. É por isso que Paulo diz: uma coisa eu faço, eu sigo para as coisas que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo. Ou seja, Paulo está dizendo: eu vou para frente. Temos que ir para frente. Essa igreja estava andando para trás. Então Paulo combate o legalismo, mas também, como se não bastasse, aqueles que querem defender a guarda de certas regras, de leis, e no nosso meio também tem, né? Não é verdade? Mas tem certas regras que elas não são bíblicas, mas nós queremos impô-las como se elas fossem Bíblia. Então é muito fácil você sair dessas regras, é só você ler a Bíblia. Se você ler a Bíblia, você sabe o que é Bíblia e o que não é. E por mais que uma pessoa se esforce para te obrigar a submeter uma regra que não é bíblica, não adianta, porque não é bíblica. E como diz o próprio apóstolo Paulo, não tem valor nenhum, só serve para satisfazer a carne. Paulo que fala isso, escrevendo na igreja de Colossos, ele diz que
Guardar regras humanas é só para satisfazer a carne, o ego. Não satisfaz a vida espiritual. Não nos modifica. Então Paulo combate o legalismo, mas ele também combate os sem lei, pastor. Ele está combatendo também aqueles também que dizem assim, não tem que guardar lei nenhuma, tem que viver de qualquer jeito. Só que para Paulo combater isso, Paulo inicia o texto falando de algo muito importante, falando de Jesus. Fala comigo, Jesus. Fala forte, irmão, que esse nome tem poder. Fala assim, Jesus. Jesus. Se você quiser falar Jesus, pode também, tá? Eu falo Jesus e você fala Jesus. Não tem problema, é o mesmo Deus. Amém? Jesus. Então Paulo começa falando dele. Por quê? Porque Paulo, como a gente fala lá no Rio, ele entra de sola. Ele não fala assim, o jogador entrou de sola. Ele já entra de sola, ele começa já falando daquilo que é a base da nossa fé. O sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. E é por isso que nós estamos aqui. Em alguns momentos do texto ele vai voltar para essa questão que é o ponto central daquilo que nós acreditamos. Em Gálatas 2:20 ele diz, já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E no 21 ele diz, e a vida que agora vivo na carne, eu não vivo por mim mesmo, mas vivo pela fé no Filho de Deus. O tempo todo ele fala da cruz, ele entra de sola, ele já fala da cruz. Como se ele estivesse dizendo, Jesus foi para a cruz e vocês querem voltar para o legalismo? Jesus foi para a cruz e vocês querem andar para trás? Então Paulo já começa falando de Jesus. E quando ele fala de Jesus, ele traz à nossa memória algumas questões importantes que nós já conhecemos, mas parece que de vez em quando a gente esquece, né, Lecimar? De vez em quando parece que a gente esquece. E a nossa memória é curta. Irmãos, olha que versículo lindo. Versículo 4. Ele diz assim, o qual se deu a si mesmo por nós. Eu vou repetir, o qual se deu a si mesmo por nós. Para pensar. Assim, de repente, você morreria por alguém que está aqui dentro? Difícil, não é difícil? Tem que ser sincero. Agora, você imagina, você morreria por alguém que você conhece tudo sobre a pessoa e sabe que ela não vale 10 centavos. Você morreria por ela? Porque eu sei, irmão, que eu não valia nada. Mas ele foi para a cruz e agora eu valho alguma coisa. Glória a Deus. Você e eu temos valor porque ele foi para a cruz. O que nos valoriza é a morte de Cristo na cruz do Calvário. Ele morreu. E quem está debaixo dessa palavra, quem se agarra a ele, quem está com ele, tem valor. Meu querido, você tem valor. O Espírito Santo se move em você. E por que o Espírito Santo se move em você? Porque Jesus foi para a cruz. Se ele não morresse, ressuscitasse, fosse assunto aos céus, você não teria o Espírito Santo habitando em você. Mas ele está aqui hoje com você, em você, porque Jesus foi para a cruz. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Porque se não fosse o Espírito Santo, Eric, que ele enviou, nós estaríamos fazendo coisas terríveis. Não é verdade? Já falei isso aqui, numa pessoa na notícia na TV, o outro cometeu um crime bárbaro e fala assim, olha o que essa pessoa fez. E julga, tem que morrer, tem que pagar porque fez isso. Irmãos, se a gente estivesse sem o Espírito Santo, nós faríamos igual ou pior. A gente não comete as piores coisas porque Jesus está em nós. Oh, glória. Porque Ele está conosco. Aleluia. E glória ao nome dele por isso. Agora, o que é lindo no texto que Paulo diz, o qual se deu a si mesmo por nós. Olha que interessante. Fala comigo assim, Jesus se deu. Jesus se deu. Fala forte, Jesus se deu. Jesus se deu. Irmãos, ninguém obriga Jesus a ir para lugar nenhum. Jesus só vai onde ele quer e faz o que ele quer. E é por isso que ele é Deus. Ele se deu, isso aqui é lindo. Jesus se deu. Quem matou Jesus? Ah, pastor, foi os romanos. Ah, foram os judeus? Não. Eu vou dar um texto para você ler. Isaías 53, 10. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Olha o que o texto diz. Isaías 53 está falando de Jesus, e quando diz assim, que ele não tinha parecer de formosura, não está falando da beleza.
Isaías não está falando da beleza de Jesus. Olha, pastor, Jesus era feio, porque Isaías disse que ele não tinha parecer nem formosura. Não. Isaías está falando da visão do Cristo flagelado na cruz. Ele está vendo Jesus cortado, chicoteado, abatido, sangrando na cruz. Essa é a visão de Isaías. Então ele olha e não vê beleza, porque a imagem era feia. Agora olha o que ele diz: não foi judeu, não foi romano. Ele diz: ao Senhor agradou moer, o próprio Deus moeu. Então é muita pretensão achar que alguém pode moer Jesus. Quem o moeu foi o próprio Deus, não foi romano, não foi judeu. Foi o próprio Deus que o moeu. O texto diz que ao Senhor Deus agradou moê-lo, fazendo bem feito. Então era a vontade do Pai que ele fosse para a cruz. Agora olha a palavra de Jesus em João 10, 17 e 18. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para torná-la a tomá-la. Ninguém tira a minha vida de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dá-la e para tomá-la de volta. Esse mandamento recebi do meu Pai. Ele diz que a vida é dele, ele pode dar a sua vida e tornar a tomá-la. Jesus, ele se deu por nós. Jesus se deu. Quem caiu foi Satanás. Lucas 10, 18. Eu via Satanás cair como um raio, Jesus fala. Quem caiu foi Satanás. Jesus não cai, Jesus desce. É por isso que ele diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu. E aquele que comer desse pão viverá eternamente. Olha o que ele diz: eu sou o pão vivo que desceu. O maná choveu. Satanás caiu, só Jesus desceu. Porque Jesus desce. Ele voluntariamente disse: mas ele desce, acontece aquilo que Paulo descreve em Filipenses 2, a partir do 5, de sorte que haja em vós o sentimento que houve em Cristo, que mesmo sendo em forma de Deus, não teve por usurpação de ser igual a Deus, antes aniquilou-se a si mesmo, tomou a forma de servo, se humilhou, se tornou um homem, como homem foi morto, foi obediente até a morte, morte de cruz. Fala comigo assim: Jesus desceu. Descer, decisão da vontade. Ele se deu. Você está entendendo? Jesus se deu. Ninguém obriga Jesus a ser mais nada. Paulo diz que Jesus se deu. Então, se até Jesus se deu, como é que uma outra pessoa com outra pregação, com outro evangelho, podia demover a igreja daquele entendimento? Que Jesus tinha que ir para a cruz, que Jesus se deu. Jesus morreu, agora Paulo continua. Ele não diz só que Jesus se deu, ele diz assim: ele se deu por nós. Fala comigo: ele se deu por nós. Irmãos, para ficar mais bonito, quando fala em nós, é coletivo, fica um negócio, né? Agora pensa: ele se deu por mim, bate no peito, ele se deu por mim. Aí você sente o peso da entrega. Você sabe que Deus é teu Deus quando você diz: Jesus é o meu Deus. Não quando você diz assim: Jesus é Deus, porque a Bíblia diz que ele é Deus. É diferente de você dizer: Jesus é o meu Deus, o meu Salvador pessoal. Ele é aquele que se entregou por mim. Ele é aquele que foi para a cruz do Calvário por mim. Jesus se deu por você. Talvez você veio aqui hoje convidado, ou veio aqui por vontade própria, decidiu vir, e você está aqui ouvindo essa palavra. Jesus se deu por você. Maravilha. Jesus se entregou por você. Pastor, mas o senhor não sabe, eu não tenho nenhum valor, nem para minha família eu tenho valor. Para Jesus você tem valor. Aleluia. Porque ele foi para a cruz por você. O texto diz que ele veria prosperar a sua obra, ele veria prosperar nas suas mãos. É o que ele está vendo aqui nessa noite, você e eu aqui, adorando o nome dele, exaltando o nome dele. Ele foi para a cruz porque ele sabia que você e eu estaríamos aqui hoje para servi-lo, para adorá-lo, para reconhecê-lo, porque ele é o nosso Deus, o nosso Senhor. Ele se deu por nós. Paulo diz: ele se deu pelos nossos pecados. Em 1 Coríntios 1,30, Paulo vai dizer que ele, Jesus, foi feito por nós. Sabedoria, justiça, santificação e redenção. Sabedoria. Jesus é a sabedoria de Deus. 1 Coríntios 1, 23 e 24. Ele é o poder e a sabedoria de Deus. Se a providência de Deus é a sabedoria com que ele governa todas as coisas, nós podemos entender que até Jesus está relacionado à providência de Deus. Deus providenciou para nós a salvação. Ele proveu para nós o sacrifício.
Quem tinha que morrer éramos nós, mas Ele proveu alguém para morrer no nosso lugar. Ele se deu a si mesmo, Ele foi feito por nós, sabedoria, justiça. Pensa na pessoa mais rica que você conhece. Pensa aí. Eu vou dizer assim, o membro da igreja, não, pastor. Vou usar aqui, vou ter que usar o seu. Pastor Divino é a pessoa mais crente que eu conheço, é o pastor Divino. Pastor Divino é crente até o tutano. Mas ainda assim. Ainda assim. Não, pastor Jean, coitado. Aí piorou, desse amigo. O presbítero fulano. O pregador ciclano é o máximo, irmão. Se você passar uma semana, 2 semanas, 3 semanas com a pessoa, você começa a descobrir que ele não é aquele anjo todo que você pensava. Você achava que ele era um querubim, mas você descobriu que não é. Ele não era, um serafim, um ser ardente, ele está gelado. Não é verdade? Você vai descobrir quem a pessoa é. Justiça. A Bíblia diz que Deus olhou para a terra e não há um justo, nenhum sequer, está lá no texto. Romanos capítulo 3, Paulo diz, não há um justo, nenhum sequer, não há ninguém que obedeça, Paulo diz. Todos pecaram, destituídos, foram da glória de Deus, Romanos 3, 23. Isaías 64, 4 vai dizer que a nossa justiça para Deus são como trapos da imundícia. Nós não temos justiça própria, por mais que você se justifique e pense assim, não, eu sou até que eu sou bonzinho, né? Não, você é ruim. Não, mas eu acho que eu sou um pouquinho melhor do que o fulano de tal. Cuidado, se você for conhecer, é pior. Porque nós somos assim, é da nossa natureza. É por isso que Jesus foi para a cruz, porque lá na cruz, a vida de justiça dele foi imputada sobre nós, a nossa vida de pecado foi imputada sobre ele, e ele levou sobre ele os nossos pecados, as nossas dores, as nossas iniquidades, a nossa condenação. Ele levou sobre ele, para que você pudesse ficar livre, glória. Quando Deus olha para você, Ele vê o sangue de Jesus. Quando Ele olha para você, Ele vê o sacrifício do Filho dele na cruz do Calvário. É por isso que você e eu estamos aqui nessa noite e podemos adorar o nome do Senhor. Por mais justo que você pense que você é, você não é. Você precisa da justiça dele. Eu preciso da justiça dele, ô glória. Precisamos da justiça dele. Tem várias explicações para o trapo da imundícia, mas tem um especialista que ele diz que um dos exemplos do trapo da imundícia era um homem que ficava leproso naquela época, e começava a entrar o seu corpo em decomposição, né? Começava a entrar no estado de putrefação, começava a apodrecer todo, e aí a pessoa vinha e enrolava o pano para tentar esconder a lepra. E aquele pano, depois de dias, ele apodrecia na pele da pessoa. Diz o historiador que aquele é um dos exemplos de trapo da imundícia, aquele pano sujo. Você sabe de que não precisa falar. Pano sujo, apodrecido. Isaías diz que a nossa justiça é aquilo ali para Deus. Mas a justiça de Cristo ela é perfeita. Porque Ele proveu por nós o sacrifício perfeito. Ele nos substituiu na cruz do Calvário. E é por isso que Paulo diz que Ele se deu a si mesmo e foi por nós. Ele foi feito por nós, sabedoria, justiça, santificação. Se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Pastor, mas por que eu continuo escorregando, pastor? Se tudo se fez novo, por que vira e mexe eu erro? Quando eu percebo, já falei de novo, errei de novo, irmãos. Deixa eu dizer uma coisa. Você está no processo de santificação. Fica tranquilo, você não é anjo. Nós não podemos, irmão, nos acostumar, nos conformar com o pecado. Achar que o pecado é normal, o pecado. Não. O pecado é acidente de percurso, porque você agora tem o Espírito Santo dentro de você. Não você peca porque é a sua natureza. Você vai pecar. Mas você não fica alegre quando você peca, amém? Quando a gente peca, a gente fica triste. A gente fica para baixo, fica batido. E é por isso que o apóstolo João, em 1 João capítulo 2, ele diz: filhinhos, vos escrevi estas coisas para que não pequeis. Mas se houver pecado em vós, saiba que vocês têm um advogado. Jesus Cristo, fiel e justo. Ele pode te purificar e te perdoar de todos os pecados. Olha o que João está dizendo. Talvez você está aqui nessa noite, pastor, eu caí. Ei, Jesus está aqui para te levantar. Oh, glória.
Jesus não derruba ninguém, irmão. Jesus levanta. Quem derruba o outro, às vezes, é a pessoa. Dá uma palavra de derrota, dá uma palavra de desânimo. Jesus não. Jesus, ele, se a pessoa pedir socorro, se você clamar por ele, ele está a postos para estender a mão e te levantar. Oh, glória! É por isso que nós estamos de pé. Eu estou vendo gente aqui que está de pé nessa noite porque Jesus o levantou. Eu estou vendo gente aqui que só chegou nesse culto porque Jesus trouxe. Eu estou vendo gente aqui que não queria nem vir para a igreja hoje, mas você está aqui porque Jesus trouxe você para você ouvir essa palavra. Ei, não importa que você tenha tropeçado, levanta. Em nome de Jesus. Ei, levanta nessa noite em nome de Jesus, se limpa. E continua, glória. Se levanta, bate a poeira. Vou continuar. Fala para alguém, você não pode parar. Você não pode parar. O sangue de Jesus é a nossa santificação. Agora, olha que interessante. E redenção, diz o apóstolo Paulo. Redenção porque o preço, o custo. O preço era preço de sangue, Paulo. E não podia ser sangue de qualquer um. Tinha que ser o sangue de um perfeito representante de Deus na terra. E de um perfeito representante dos seres humanos diante de Deus. Quem é esse? Só Jesus. Ele é o perfeito representante dos homens diante de Deus. Mas ele também é o perfeito representante de Deus diante dos homens. Só podia ser o sangue dele, só servia este sangue. E é por isso que ele foi para a cruz. Para nos purificar, para te purificar de todo pecado. A nossa redenção, o preço, o pagamento, ele pagou. Oh, glória. Pastor, eu tenho que pagar um preço. Eu vou pagar um preço, que eu vou pagar preço, irmãos. O preço que tem que pagar, Jesus já pagou. Aleluia, Jesus. O que você faz é se consagrar, servir a Ele, adorá-lo, entregar o teu melhor, o que você tem que fazer aqui hoje. Em terceiro lugar, Paulo diz assim: Ele se entregou a si mesmo por nós, ou por nossos pecados, em algumas traduções, para nos livrar do presente século mau. Para nos livrar do presente século mau. Irmãos, por isso que Paulo diz que quem se alistou nesse exército chamado igreja, ele não se embaraça com os negócios dessa vida. Ele diz: o soldado que está lutando essa guerra, ele não se embaraça com as coisas dessa vida. Por quê? Porque os seus olhos já foram abertos. Os seus olhos foram abertos. Quando você olha aí para fora, que você analisa como que está hoje o mundo, você sabe como que as coisas estão, os valores. Não é isso? Os valores sendo destruídos, os valores cristãos sendo atacados, não é assim? Olha o que Paulo dizia naquela época: o presente século mau. Ele está falando da era, do tempo, da época. Uma época má. Já naquele tempo era mau. E hoje, irmãos? Pior ainda. Então ele diz: para nos livrar do presente século mau. Ou seja, ele não vai te livrar só quando chegar lá naquele grande dia do arrebatamento, não. Ele vai te livrar aqui. Ele te livra do presente século mau aqui. Você é chamado para viver diferente, para contrariar a cultura do mundo. Amém. Porque a cultura do Evangelho é uma contracultura à cultura do mundo. É verdade. Você está entendendo? É por isso que ele diz: para te livrar do presente século mau. Essa era, este tempo mau, diz o apóstolo Paulo. É mau. Seus filhos são atacados nas escolas. Os valores são atacados dentro das escolas. Todo mundo tem filho para a escola para aprender. Ele vai lá e sai de lá com a cabeça toda torta. Chega em casa e: será que a Bíblia é verdade? Será que é verdade, pai, o que está aqui? O professor falou que isso aqui foi o homem que escreveu. E aí em casa, na igreja às vezes, nós falhamos, você e eu, que eu também falo, nós falhamos, mas na escola não falha não. Tá? Faz de tudo para fazer a lavagem cerebral. Né? A gente não faz mais na gente, nós não faz mais não, a gente já está. Deve ter uns cascudos por aí que só faz lavagem, né? Tem gente que 30 anos de crente continua sofrendo lavagem cerebral, não consegue crescer. Tem gente que entra nesse ano, pastor, ele não cresce, infelizmente, não cresce. E continua não na fé. Qualquer coisa que fala, ele muda de ideia. Acreditava, agora acredito mais não. Ele muda rapidamente de opinião. Você está entendendo? Olha o que Paulo diz: pois é, para livrar aqui é libertar do presente século mau. Irmãos, olha, presta atenção. Por que você acha que Paulo diz assim?
Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha o que ele diz: não se conforme, não seja moldado por este mundo. Porque se você pensa como o mundo pensa, você não é cristão, irmão, e acabou. E fim de papo, não tem discussão. Se o teu pensamento contraria esse livro, você não é um cristão. O cristão é aquele que a vontade dele se submete ao que está aqui, porque se não se submete, você pode ser simpatizante, mas cristão você não é. Você está entendendo, irmão? Está cheio de simpatizante por aí, não é na Reviver não, irmão, tá? Em nome de Jesus. Mas está cheio de simpatizante. Quer servir a Deus, mas quer um evangelho que não mexa na sua estrutura de vida. Quer um evangelho que não modifique a sua vida. Eu quero ser cristão, mas quero continuar do meu jeito. Pensando assim, não pode. Porque se você nasceu de novo, seu pensamento mudou. A sua mente mudou. A sua vontade mudou. E Paulo está dizendo: não vos conformeis com este mundo. O que você acha que ele diz? Se alguém está em Cristo, nova criatura é as coisas velhas? Fala aí, irmão, as coisas velhas? Tudo se fez? Pastor, por que tem que se fazer novo? Porque se você nasceu de novo, você é nova criatura, você é novo homem, tem novo mandamento para seguir, vai ter um novo nome para receber, tem novo céu e nova terra te esperando. É tudo novo. Como é que você vai ficar no velho? É só você ler a Bíblia, irmão. Novos céus e nova terra, nova criatura, novo homem, novo mandamento. Nascer de novo, é tudo novo. Nova criatura. Não é assim? Novidade de vida. É tudo novo. Como é que você pode receber o novo querendo continuar vivendo no velho? Não dá. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Tudo se fez novo. Oh, glória! Tem coisa nova de Deus para você. Deus tem coisas para nós novas, maiores, melhores. Para nós. Deus tem um tempo novo para reviver, oh glória. Aleluia! Meu Deus! Tempo novo. Você não consegue perceber que está vindo um tempo novo, você não consegue ver. Tem gente, irmão, que nem se você desenhar, ele não consegue entender que está vindo um tempo novo, as coisas novas. Porque Deus é um Deus de coisas novas. Aleluia. Pois diz que disse que o vinho novo não pode ser lançado no odre velho. Ele tem que ser colocado no odre novo também. Porque o vinho novo rompe o odre velho, ele não suporta o vinho novo. Ele estava falando dos religiosos fariseus que não podiam receber o evangelho porque aquela roupagem não servia mais. Mas também se aplica a nós. Temos que estar renovados. Oh glória! Constantemente renovados. Deus trouxe você aqui para renovar sua fé nessa noite. Para renovar você nessa noite. Olha o que ele diz: para nos livrar do presente século, meus irmãos. O crente não adianta. Nesse mundo, se você é crente, não tem para onde correr. Você vai contrariar alguém, você vai incomodar alguém, você vai chegar num lugar, você não vai ser bem recebido, você vai ser apontado, alguém vai te criticar por causa do teu posicionamento, porque você pensa diferente, mas você vai ter que continuar na sua posição. Você vai ser continuar no teu posicionamento. Vai ter que continuar. Porque no reino de Deus, ou é ou não é. Não é assim? Não é, Denise? Não tem morno. Ou é quente ou é frio. Foi Deus que disse: tomara que fosse frio. Tem que ser quente. Agora tomara que fosse frio. Porque morno, foi Deus que disse. No reino de Deus, no Evangelho, ou a gente não é. Sabe por quê? Porque Satanás também sabe disso. O mundo espiritual também sabe disso. Não é só Deus e a palavra. O mundo espiritual também sabe. E é por isso que ele nos ataca. Onde nós somos fracos, onde está o nosso calcanhar de Aquiles, é lá que ele nos ataca, onde está a nossa fraqueza. Olha o que o texto diz: ele se deu a si mesmo por nós para nos livrar do presente século mal, segundo a vontade de quem? De Deus. Segundo a vontade de Deus. A vontade de Jesus era a vontade do Pai. E a nossa vontade tem que ser a vontade do Filho. Está entendendo? A vontade do Filho era submissa à vontade do Pai. E a nossa vontade tem que ser submissa à vontade do Filho. É, por mais que a gente tente
correr de alguns caminhos, não adianta. Não adianta. Deus está lá para fazer você voltar no caminho. Glória a Deus. Deus está lá para te trazer de volta, para te apertar. Tem um diálogo dele com os discípulos em João 4, que ele diz assim, a partir do 31, entretanto, os seus discípulos lhe rogaram, dizendo, Rabi, come. Porém ele lhes disse, uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros, trouxe porventura ele alguma coisa para comer? Jesus disse, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Vocês dizem que ainda faltam 4 meses para que venha a colher. Eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede as terras, que já estão brancas para a colher. A gente fica assim, né? No nosso lugar, não está na hora ainda não. Deus está assim, já passou da hora. Já está tudo branco. Senhor, não está na hora de eu me levantar e fazer alguma coisa ainda não. Deixa eu dizer para vocês, já passou da hora. Vocês estão dizendo que não está na hora de colher. Eu digo que já está tudo branco para colher. Olha só, olha a visão dos discípulos e a visão de Jesus. Vocês dizem que não está na hora. Eu digo que já passou, já está tudo branco, está na hora de colher. Está entendendo, irmão? Está entendendo? Está na hora de você se levantar. Ele está falando com alguém aqui nesse tempo, se levantar, arregaçar suas mangas e fazer alguma coisa. Este é o tempo que Deus vai usar você nessa terra. Esse é o tempo que Deus vai usar você nesse lugar. É agora. A gente protela, diz sempre que é depois, diz sempre que é depois, é só amanhã, é depois. Ele está dizendo, não, já passou. Meu Deus, aleluia. É hoje, fala com alguém, é hoje. É hoje. Jesus fez da vontade do Pai a sua vontade. Se você olhar no Getsemane, Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice, todavia seja feito o que tu queres, não o que eu quero. Ele se submete. Que o que o Senhor quer seja feito, e não a minha vontade. Amém. E o texto finaliza. Versículo 4. Essa perícope que eu escolhi. Ele diz assim, ó. Segundo a vontade de nosso Deus, Pai. Ele vai terminar falando sobre a quem seja a glória para sempre. Amém. Fazer a vontade do Pai e para glorificar o Pai. Interessante. O Filho glorifica o Pai e o Espírito Santo glorifica o Filho. Está prestando atenção nisso? O Filho glorifica o Pai e o Espírito Santo. O texto diz que ele glorifica o Filho. O próprio Jesus disse, o meu Espírito, ele me glorificará. Ele fala assim. Então Jesus fez a vontade do Pai e para glorificar o Pai. Nós temos que fazer. E tudo que nós fazemos não é para a nossa glória, é para a glória dele. É tudo para ele. Paulo diz que dele, por ele e para ele são todas as coisas. Oh, glória a Deus. Você recebe essa palavra, meu irmão? Aleluia. Que Deus abençoe você nessa noite. Aleluia. Que Deus abençoe. Amém. Vou passar para o pastor.